bem-vinda a mais uma aula. Essa é uma aula que eu preparei com muito carinho, é uma aula de arroz e feijão. Muita gente me manda mensagem com dúvida: Rafaela, mas como que eu faço feijão para cozinhar? E o arroz integral? Quanto que eu coloco de água? Ele demora muito para cozinhar, como que eu faço? E o arroz branco? Poxa, eu não gosto de arroz branco congelado, como que eu faço? Qual o melhor arroz para cozinhar? Presta muita atenção nessa aula, que você vai conseguir aprender muita coisa realmente para facilitar o seu dia a dia. Lembra que um dos pilares do curso é praticidade. E eu vou começar então pelo feijão. Estou utilizando o feijão carioca, mas você também pode utilizar o feijão preto. E é até legal você variar. Para quê? Para que as suas refeições não fiquem enjoativas, tá? No caso aqui é meio quilo de feijão, ele ficou 8 horas de molho. Durante essas 8 horas é importante você trocar de água pelo menos uma vez. E aí você pode ficar em dúvida: Rafaela, mas por que eu realmente tenho que deixar o feijão de molho? São dois objetivos. O primeiro é porque você vai remover os fitatos, que são antinutrientes, tá? Que tem no feijão e em outros grãos também. Esses antinutrientes, eles prejudicam a digestão e também causam aquele incômodo, aqueles gases, né? Que não é legal, né? E outro objetivo também é acelerar o processo de cozimento. Porque o objetivo aqui não é passar menos tempo na cozinha. Então, por isso que é super importante o feijão ficar de molho. Então aqui eu tenho uma panela de pressão, essa panela de pressão aqui é de 4,5 litros, tá? Então agora eu vou colocar o feijão. E aí, se você prestar atenção no feijão, você vai perceber que ele já tá bem molinho. Ó, tá vendo, ó? Ele entra com a unha, ó. Se você apertar com a unha, ele amassa. E para acelerar ainda mais o processo, eu vou colocar uma água quente. Lembrando que tem uma aula especial só de panela de pressão, tá? Então, se você ainda não assistiu, volta nas aulas anteriores, porque é super importante. Então, agora aqui, para essa quantidade de meio quilo de feijão, que ficou 8 horas de molho, eu vou colocar, são de 2,5 dedos para cima do feijão, tá vendo? Essa água tá quente, então eu não vou colocar o dedo, ó. Então aqui deu 2 dedos, eu vou colocar então mais um pouquinho, ó. Mais um pouquinho pra chegar como se fosse 2,5 dedos, ó. Perfeito. Então agora que eu vou acender o fogo, vou colocar aqui uma folhinha de louro que vai dar um sabor todo especial. Vamos tampar a panela. E aí, assim que pegar a pressão, a gente conta o tempo. Já desliguei o fogo, tá? Ficou 6 minutos para começar a pegar pressão. Quando pegou a pressão, diminuí o fogo e ficou por 3 minutos na pressão. Logo em seguida, eu já tirei a pressão. Tudo isso, como tirar a pressão, tá tudo bem explicadinho na aula da panela de pressão. Então, por isso que é muito importante realmente você assistir na sequência. Então, e 3 minutos aqui para essa panela, para esse fogão, foi o suficiente. Então, o que é importante também? Se você deixou 3 minutos e viu que ele ainda não tá cozido, você deixa mais um pouquinho, tá bom? Porque ele tá bem cozidinho, tá vendo? Nós agora vamos engrossar esse caldo. Eu coloco 3 águas, tá vendo? Porque particularmente em casa que a gente gosta de bastante caldo, tá? Então agora eu vou explicar como nós vamos temperar o feijão. Bom, então agora nós vamos temperar esse feijão, tá? E também vai ser uma maneira da gente engrossar esse caldo e ficar bem saboroso. Então aqui eu tenho uma panela à parte. Então aqui vai aproximadamente 2 colheres de azeite. Deixa eu acender o fogo. Eu gosto particularmente de usar azeite, porque eu acho que traz muito sabor. Mas você pode usar óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol.
banha também, fica super saboroso. Então agora que eu vou adicionar o tempero caseiro, tá? Que nós preparamos nas aulas anteriores. Para essa quantidade aqui de feijão, eu tô usando aqui, ó, 3 colheres grandes, tá? Porque eu já vou congelar todo esse feijão já temperado. Que isso vai o quê? Isso vai facilitar muito no dia a dia. Então agora aqui minha cebola, olha, já tá refogadinho. Então agora aqui eu vou colocar 2 conchas de feijão. E vou colocar um pouco do caldo. Agora eu vou amassar esse feijão. Eu já amassei bem aqui o feijão, tá? Liguei aqui novamente o fogo da panela e agora eu vou adicionar todo esse tempero aqui no feijão. E agora aqui eu vou aguardar esse caldo aqui engrossar. Já vou colocar aqui o sal. Lembrando, tá, que esse feijão já está cozido, mas eu também tenho que ficar esperta, pra quê? Pra ele não cozinhar demais e virar uma pasta. Então agora aqui eu vou deixar alguns minutinhos para esse caldo engrossar um pouco. Pra gente conseguir ainda variar esse feijão e ter sempre ali um feijão diferente, o que eu vou fazer? Enquanto o caldo está engrossando, eu vou cortar aqui um pouquinho de bacon e de linguiça calabresa. Porque eu vou porcionar, né, esse feijão. Então aí eu vou ter alguns feijões com linguiça e com bacon. Essa aqui na verdade é linguiça portuguesa. A calabresa, às vezes, eu acho ela um pouquinho apimentada, por isso que eu uso a portuguesa. Então, tá vendo? Eu vou tirar essa película aqui e vou cortar pequenininho. Eu vou colocar o bacon e depois eu vou colocar a calabresa. Porque o bacon ele solta, porque eu quero que ele solte a gordura para eu aproveitar aqui na linguiça portuguesa. Em alguns casos, tá? Precisa ainda colocar um pouquinho de azeite, adicionar algum tipo de gordura. Esse bacon aqui ele tá bem gordinho, eu acredito que não vai precisar. O feijão então aqui ficou 12 horas. 12 horas não, são 12 minutos, nossa. Queimou a panela, né? Tá, vamos voltar então. Vai. O feijão então ficou 12 minutos aqui em fogo alto para engrossar. E agora nós vamos porcionar. Aí você pode ter dúvida, Rafaela, mas qual é a quantidade que eu porciono por pessoa? No geral, são 2 conchas por pessoa. Porém, essa concha aqui que eu tenho, ela é bem pequenininha. Então, nesse caso, eu vou considerar 3 conchas. E você vai adaptar essa quantidade para sua família, tá? Vamos supor aí que vocês gostam bastante de feijão, então aí você congela uma porção maior. Ou que vocês consomem menos, congela uma porção menor, tá? Nesse caso aqui, eu vou porcionar 4 porções, que serão 12 conchas, porque minha concha aqui, ela é pequenininha. Meio quilo de feijão, então, rendeu 16 porções. Lembrando que é importante você adaptar para a realidade da sua família. Aqui eu estou utilizando uma embalagem freezer micro-ondas de 850 ml e eu já deixo elas exclusivamente para feijão, porque elas são de plástico, tá? Então, é super importante, se você for usar o plástico, ele tem que ser para freezer e micro-ondas. E você tem que deixar exclusivo, porque assim pega gosto. E lembrando que tem uma aula exclusiva falando só das embalagens. O que é muito importante quando a gente vai congelar, principalmente alguma coisa que tenha caldo? Eu preciso deixar um espaço, eu não posso encher aqui até a borda. Por quê? Lembrando que quando congelar, esse líquido aqui, esse caldo, ele vai
expandir. Então, por isso que eu preciso sempre deixar um espaço. Você lembra que nós fizemos aqui o tempero, que inclusive foi a mesma panela, tá? Não sujei outra panela. Então, aqui tem bacon e linguiça calabresa. Então, aqui eu já tenho o feijão aqui com bacon e linguiça calabresa. Fica bom. No outro feijão aqui, o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar cominho. Cominho é um tempero super gostoso, super delicioso. Ele combina muito bem com carne, mas também combina com feijão, tá? Então, eu vou colocar aqui, que dá, é como se fosse meia colher de chá. Fica bem saboroso, tá? E é um sabor realmente diferente. Vamos mexer. E no outro eu vou adicionar coentro, tá? Pode ser coentro em pó ou você pode moer o grão na hora, que dá diferença, tá? Fica bem saboroso. O cheiro, gente, já é delicioso. Eu vou usar uma colher, não tem problema. Vou mexer. E prontinho. Então aqui eu com meio quilo de feijão tenho 16 porções e para 4 refeições completamente diferentes. Agora, para congelar, é importante que o feijão já esteja frio, tá? A tampa, lembra de colocar a etiqueta com a data de fabricação, lembrando que são 3 meses de freezer. E para descongelar, o ideal é você tirar 1 dia e meio a 2 dias antes do freezer, deixar na geladeira para ele ir descongelando, depois você só aquecer. E também existe a possibilidade de você descongelar no micro-ondas, mas lembrando que ele não pode estar tão cozido, senão vai acabar virando ali mais uma pastinha. E se você ficou com qualquer dúvida referente a essa aula, porque lembre-se que não existe dúvida boba, deixe aqui nos comentários que eu ou minha equipe vamos te ajudar.